Fala Brasil! Está no ar mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites, comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem o cronista que merece. Talvez você, meu amigo e minha amiga, mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer essa coluna de segunda a sexta, quando as condições de saúde nos permitem, né? Para tentar entender, compreender esse mundo, esse Brasil distópico em todas as suas dimensões, seja na política, na economia, na arte, na cultura, na sociedade, na vida, na guerra e no terror também. Terror que não é só privilégio, entre aspas, obviamente, né? Que não está apenas localizado em Israel, na Palestina, ou no Oriente Médio, ou em qualquer lugar que valha. Terror que é o terror nosso de cada dia. Né? E ontem, eu já falei disso ontem, né? Através de um poema muito mal traçado, mas mesmo assim um poema, né? E volto a falar, né, sobre esse assunto hoje, agora de uma perspectiva um pouco mais científica, talvez, né? Porque baseado num estudo, né, que eu recebi hoje, né, ou seja, que eu tive acesso hoje, que é um estudo feito pelo GNI, ou GENI, grupo, né, de estudos de novas ilegalidades, da UF, que congrega estudiosos aí de diversas áreas, e não só da UF, mas também do... Como é que é? Do nome do outro grupo, tem o GENI, né? o GNI, e tem o outro grupo que é o grupo Fogo Cruzado, né? Instituto Fogo Cruzado. Desculpe aqui a titubeação. Estava procurando, né? E eles fizeram um estudo recente, né? Analisando o período de 2006 a 2021, que ficou conhecido como mapa histórico dos grupos armados no Rio de Janeiro. E onde eles, né, precisamente, eles localizam o período de expansão e crescimento da milícia, ou seja, essa evolução, que eles dizem que não foi uma evolução contínua, né? Teve períodos que houve uma estagnação, até uma certa retração, que foi o período lá da chamada CPI das milícias, mas para logo depois se retornar aí a expansão no triênio de 2017 a 2019, segundo, então divide aí o período em triênios, é a metodologia que eles usam e usam uma metodologia muito, muito interessante, né, de anunciar, de investir. Foram mais de 600 mil denúncias que eles averiguaram, denúncias anônimas que eles averiguaram sobre essa questão da milícia, né, e foram fazendo esse mapa, né, dessa evolução histórica da milícia no Rio de Janeiro nos últimos 16 anos, de 2006 a 2021, né, e eles ressaltam, né, que, obviamente, nesse período, as milícias, por exemplo, hoje se tornaram o grupo, né, a facção armada, né, o grupo do crime organizado, que é o maior grupo do Estado. Só que são milícias pulverizadas, não é uma milícia só, são várias milícias. E essas milícias hoje controlam, né, grande parte, a maior parte, né, do território do Rio de Janeiro, e praticamente quintuplicaram, né, o seu território, né, aumentando aí de 387,3%, né, de 2006 a 2021. Né? Hoje, a área, né, de influência da milícia, eles dominam uma área que mais ou menos de 4,4%,
que abriga, né, mais ou menos 4,4 milhões de pessoas, né? O Comando Vermelho, por exemplo, que é a maior facção ligada ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro, as áreas que ele domina dá 2 milhões de pessoas também, é um contingente muito grande, né? Mas, em termos de densidade populacional, as milícias controlam mais. E também controlam mais território, né? Então, hoje, mais de 41%, né, do, do território da cidade do Rio de Janeiro são dominados por milicianos, né? Então, é um dado que eles ressaltam, né? E que dessa área assim, de 510 quilômetros quadrados, que é a área, né, do estado do Rio, né, do estado não, da cidade do Rio, a milícia, perdão, ainda estou me recuperando aí desse resfriado, a milícia ela controla 256 quilômetros quadrados desse território, principalmente na zona oeste, né? Principalmente Jacarepaguá e Campo Grande, e também Baixada Fluminense, né? Ou seja, uma região que se expandiu, né? Inclusive para o Grande Rio, né? Ou seja, hoje um problema de segurança pública e mais, né? A milícia hoje que surgiu, quando surgiu rechaçando algumas práticas do tráfico de drogas, como a venda de drogas, hoje pratica a mesma coisa, né? O que antes era coisa do policial lá, né, do bairro, né, o ex-policial do bairro, né, que tinha sua porte de arma, seu conhecimento militar e praticava a segurança do local e cobrava por isso, né? Essa ilegalidade hoje não é só isso, mas, né, isso já era bem ruim, né? É a gênese de tudo isso. Mas não é só isso mais. Hoje o policial que cobrava por dar segurança, agora cobra por dar segurança e cobra pelo gatunete, cobra pelo gás, né? Cobra por outros serviços, por água, né? E também, né, organiza o tráfico de drogas na, na região. Então, é um estudo que deve ser lido, tem que ser lido, né? Esse mapa histórico dos grupos armados no Rio de Janeiro, eu não concluí a leitura ainda, mas o que eu consegui ler, porque me falta tempo, obviamente, eu sou um cara que trabalha pra caramba, né? Não acho que eu estou gravando essa hora, né? Porque, né, eu tenho insônia, não, eu estou com muito sono, né? Mas a gente vai tendo que driblar o sono para poder, né, fazer realmente aquilo que é necessário fazer, que é refletir sobre esse país e sobre o estado que você vive, né? Então, eu não tive tempo de ler o estudo, né, a fundo ainda, né, todo, mas o que eu li cerca aí, mais da metade de estudo, dá uma impressão assim de um estudo fôlego, né? E que merece ser estudado, principalmente pelas autoridades ligadas à segurança pública no Rio de Janeiro, né? Porque esse material produzido por acadêmicos, né, que se debruçaram sobre o assunto, né, que pensaram sobre ele, pode servir, obviamente, nas mãos de gente, né, realmente intencionada a acabar com esse fenômeno, de ferramenta de subsídio para isso, né? Mas aí o outro lado precisa trabalhar com um pouquinho de inteligência também, não apenas com repressão, né? Mas, enfim, vale a pena ser lido, é importante ser lido, né? E é importante a gente entender que a retomada da milícia, né? Então a milícia, eu falei, né, ela teve um período de estagnação no período da CPI das milícias do Rio de Janeiro, né? E que voltou a expandir no triênio de 2017 2019, já no avanço aí dessa consciência de extrema-direita que gerou o bolsonarismo na cidade do Rio de Janeiro.
né? Ali os milicianos se sentiram autorizados. Aí é uma interpretação minha, é uma interpretação... O estudo não faz essa interpretação, mas é uma interpretação que eu tenho. Os milicianos se sentiram livres, autorizados a agir. E cresceram e se tornaram esse fenômeno catastrófico que nós estamos tão vendo aí, tão catastrófico quanto o tráfico de drogas, né? E aí eu me remeto também à intervenção ontem do senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que foi patético, né? Foi assim, de um... assim, eu não sei o que classificar, né? Primeiro, o crime organizado que não ousa desafiar o poder do Estado. O que eles fizeram ontem, né? A não ser desafiar o poder do Estado, né? E que, mais do que isso, que ontem a milícia levou um duro golpe, né? Imagine se não tivesse levado, né? E que deu parabéns aí às equipes aí de segurança que trabalharam, né? Uma tentativa no segundo tentativa de prisão do tal do Faustão, né? E olha só, parabenizando por esse trabalho magnífico que gerou essa noite de terror. E mais do que isso, uma manhã também de terror, até de manhã estava uma situação ruim também. Por exemplo, eu estava numa atividade na UERJ de São Gonçalo, que viria uma escola de Campo Grande para participar. Algumas turmas de lá, um encontro, né? Aberto a estudantes, né? E uma professora de lá tem esse vínculo com esse colégio, e ia trazer algumas turmas para participar desse encontro, e eles não conseguiram sair de Campo Grande. Não conseguiram por conta dessa situação. Aulas suspensas, né? Muita gente sem poder trabalhar, muita gente que teve sua vida alterada por conta dessa situação. Então, é essa situação que o Cláudio Castro aí se refere como um grande trabalho aí, das equipes de segurança pública, e que a milícia não ouse né, a desafiar o poder do Estado. Isso, minha gente, enquanto a gente já está com 350 homens, né? Aliás, com mais de 300 homens da Força Nacional de Segurança aqui no território do Rio de Janeiro, né? Como eu falei ontem, o Rio que a gente conheceu, o que levou fama internacional, de repente nem era um rio utópico, idílico, né? Mas esse rio já não existe mais. Esse rio passou, né? E hoje existe um rio, né, de milicianos, traficantes, milicos, que reflete apenas a falência da segurança pública e a impotência e cumplicidade do Estado, né? Nessa situação toda, que na verdade é o título da minha coluna de hoje, que eu esqueci de colocar, mas está aí, parece uma tese de mestrado, né? Doutorado, mas não, é só o título dessa coluna de hoje. E, tendo dito isto, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!